Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita, daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. Cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Tá todo mundo bem? Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Que bom que você venceu esta guerra e conseguiu chegar até aqui. Mas, irmãs, foi tão fácil. Tomei banho, me troquei e vim para cá? Não, não foi fácil. Vocês não têm noção como reino espiritual, a luta, a batalha espiritual para guerrear ao teu favor, para que você estivesse aqui nessa noite, não foi fácil, mas Deus deu vitória e você está aqui. Quantos gostariam de estar aqui nessa noite e não conseguiram chegar? Quantos estão nos hospitais e você está aqui? Você é guerreiro, você é vitorioso, você é vitoriosa, no nome de Jesus, amém? Vamos glorificar esse nosso Deus, vamos orar a Ele. Glorioso Deus, poderoso Pai, muito obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, por ter nos trazido até aqui com segurança. Muito obrigada, Senhor, por ter entregue o Teu Filho amado e querido naquela cruz, para morrer por mim, para morrer pelo Teu povo escolhido, Senhor. Muito obrigado, a Tua palavra nos diz que Tu foi para os altos céus, nos preparar uma morada, mas que Tu deixou conosco o Espírito Santo, o Espírito Consolador sobre as nossas vidas. E é, Senhor, nessa noite, que através do Espírito Santo eu te peço, enche, Senhor, esta igreja, enche, Senhor, o Teu povo,
Que este culto não possa ser um culto, Senhor, igual aos cultos passados, mas sim um culto diferente. Renova, Senhor, as forças do teu povo. Traz neste ambiente, Senhor, cura. Traz nesse ambiente, Senhor, salvação. Traz, Senhor, nesse ambiente, Senhor, milagre, Senhor, sobre a vida do teu povo. Cura, batiza, Senhor, e liberta, como diz a tua palavra, Senhor, nesta noite. Espírito Santo de Deus, enche o teu povo, enche a tua casa nessa noite, Senhor. Usa nesta noite, Senhor, os ministros da tua casa. Usa, Senhor, os levitas da tua casa, Senhor, como instrumento da tua vontade. Usa, Senhor, os pastores. Usa, Senhor, todo aquele que vai estar neste altar, trazendo uma palavra renovada, uma palavra que vai direto aos nossos corações, uma palavra, Senhor, que enche a nossa vida, que traga testemunho, Senhor, sobre cada um de nós nessa noite. Usa uma palavra rema, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, faz o teu querer sobre cada um de nós. Batiza com teu Espírito Santo, Senhor, este lugar. Traz renovo, Senhor, a tua igreja neste lugar, Senhor. Que nós não possamos sair daqui nessa noite conforme nós entramos, mas que nós possamos sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio, Senhor, da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque tu é o Deus que renova nossas forças. Tu é o Deus que batiza, que cura, que salva e que liberta. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. A tua palavra nos garante, Senhor, que nenhuma arma forjada contra as nossas vidas há de prosperar. Por isso, nesta noite, Senhor, eu coloco por terra todo espírito contrário a ti, todo espírito de angústia, todo espírito de opressão, de contenda, espíritos de críticas que caiam por terra nessa noite, e que somente o teu nome possa ser edificado e exaltado neste lugar. Vem sobre nós, Senhor, eu faço o teu querer. Vem sobre nós, Espírito Santo, e enche a tua casa, enche este lugar com teu fogo santo, com teu fogo purificador. Vem, Senhor, sobre as crianças, vem, Senhor, sobre os jovens, vem sobre as mulheres, os homens deste lugar. Traga discernimento, Senhor, e sabedoria ao teu povo nessa noite. Que a tua palavra possa adentrar em nossos corações, para que nós não possamos pecar contra ti e praticá-la, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, e as palmas glorificam e louvam o Senhor. Aleluia, aplauda Ele. Levanta suas mãos e declara assim comigo: meu louvor é a chave que derruba muralhas. Então nessa noite você vai se levantar como um guerreiro que louva, um guerreiro que adora. Porque quando o guerreiro louva, quando o guerreiro adora, Deus age e as muralhas têm que cair. Quantos creem nisso? Diga um amém bem forte. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo, se estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve, louve, louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em tuas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor muralhas cairão.
declare. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve, louve. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, Meu Deus vive está, como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Então louve, Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está, como não te adorar? então louve. Louve ao Senhor todo o meu ser. E as palmas. Tudo que tem, Fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. tudo que tem, Tudo que tem, fôlego, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor, a Louve ao igreja. Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu não tô ouvindo vocês. Eu falei no início que nós somos guerreiros. Levante suas mãos e declare: eu sou guerreiro. E eu estou pronto para batalhar. Eu estou pronto para batalhar. E eu entro no ringue para vencer. Porque com Cristo a vitória é garantida. Então eu quero que você, como guerreiro, e você declare isso com fé, declare isso com força, para Satanás ouvir que o lugar dele é debaixo dos seus pés. Tudo que tem, Tudo que tem, fôlego, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Tudo que tem, Tudo que tem, fôlego, fôlego, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Agora é só vocês, hein? Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, Tudo que tem, fôlego, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem, Tudo que tem, fôlego, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus.
digno, Senhor. Nós como igreja nos reunimos no Teu nome para Te adorar, para Te bendizer, para olhar para Ti, Senhor, e declarar o nosso amor, o nosso reconhecimento nessa noite. Aleluia! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cante. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Ele reina para todos sempre. Oh, Senhor, recebe, Cordeiro Santo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre, Ele reina pra sempre. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Levante o altar nessa noite e diga: toda honra, toda glória, todo louvor ao Cordeiro que venceu a morte. Os inimigos tiveram que se render diante da presença dele. Diga: honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, renda a Ele, renda a Ele. Honra, glória, força e poder.
glória, todo louvor. Só Ele é digno, só Ele é digno. Aplauda Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até
que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor... Declara, igreja, declara isso de todo o teu coração. Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou amar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Vamos juntos fazer o decreto de 2025. Que você possa com ousadia profética se levantar para fazer este decreto. Eu falo e vocês repetem. Como a igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor
enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Em 2025, em 2025, em 2025, aleluia! Muito boa noite, povo santo de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o céu te aguarda, mas fique em paz, não é hoje. Você sabia que existe uma aspiração do céu, ou seja, existe uma expectativa santa por parte do céu para que um dia toda a família esteja reunida num só lugar? E você está salvo, lavado, remido, purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Tenta achar uma cena, por favor. Amém? Diga: sou de Jesus. Amém, Estela? Glória a Deus. Amém, Paulinho? Glória a Deus. Que povo lindo. Sejam bem-vindos. Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, como é bom estar aqui com vocês. Amém? Hoje nós temos uma criança para apresentar, e eu gostaria de chamar aqui à frente a família do Levi Fontana Carneiro. Pode subir no altar, por favor, e aqueles que são da família e estão acompanhando. Pode subir por aqui. Pode ficar aqui. Um pouquinho mais para cá. E os demais vão ficando do seu lado. Família grande, pode vir até mais um pouco para cá. Muito bem. O Levi nasceu no dia 3 de abril de 2025. Filho de Jefferson de Moraes Fontana e Maria Eduarda Gomes Carneiro, filho da FIA, da Maria do Carmo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, dado ao momento que é tão especial, por conta da apresentação do Levi. Eu quero falar um pouquinho sobre
a importância deste momento, tanto para os pais, como para os padrinhos, como para a família. É muito importante, nos dias de hoje, este ato. Ele é profético, onde nós apresentamos no altar do Senhor o Levi a Deus. E vamos rogar sobre a vida dele toda sorte de bênçãos que cabe por direito adquirido ao filho e filha de Deus, à família cristã, aqueles que estão debaixo da vontade de Deus. Eu gostaria de dizer que nós temos a responsabilidade, então, a partir de agora, de criar o Levi na presença de Deus, ensinar a ele a sua palavra e orar e ministrar sobre a sua vida todos os dias, crendo que o Levi será um instrumento bendito de Deus sobre a face da terra, que será um profeta do Senhor, que será um homem do bem, que será humano, que levará o evangelho através do seu testemunho de fé, que será uma grande bênção e que fará diferença na sua geração, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir o óleo da unção, por favor. Ele fica sem a chupeta? Muito bem. Dá para o irmão aqui, ó. Para sair bonito na foto, Levi. Diga assim comigo. Como pai e sacerdote na minha casa, eu carrego em meus braços o meu filho Levi, meu herdeiro, e profetizo sobre a sua vida, juntamente com a minha esposa e minha família, de que as bênçãos do Senhor estarão sobre a vida do Levi profeticamente, a partir deste dia, de acordo com o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu segurar o Levi aqui. Coopera, viu, Levi? Espera aí. Não solta, não. Oi? Bonitão. Aqui. Pai, eu apresento a Ti o Levi e profetizo sobre a vida dele toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Olha que bonito. Se der trabalho, dá para mim. Menino, vocês estão cuidando dele com que ração? Meu Deus, que menino pesado. Tô de volta. Que bom, né? Que alegria. Não é, filha? Deus abençoe. Nós separamos aqui um certificado que é para vocês guardarem de recordação deste dia especial na vida desse garoto. Tá bom? Vamos tirar uma foto juntos aqui, ó. Tirar uma foto aqui. Vem cá, papai. Mamãe do lado. Isso. Deu? Chega um pouquinho mais para frente a Fia. Vamos na linha certinho, bonito aí. Foi? Deus abençoe. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. A Fia, ela vai fazer uma cirurgia simples. Essa semana, vamos orar por ela? Estenda as mãos para cá. Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua filha, ela pediu para que orássemos, e nós cremos que o Senhor estará com ela naquele centro cirúrgico, e que tudo vai transcorrer da melhor forma possível. Guia os médicos, e abençoe, Senhor, e que sua recuperação seja rápida, e que o seu testemunho seja para Teu louvor, honra e glória. Cuida dela, nós abençoamos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, filha. Glória a Deus. Amados, nós já estamos ensaiando para o musical O Salvador. Nós temos aí já preparado o teaser.
Aumenta o volume. Olha só, nós distribuímos por elenco, para que eles possam se organizar, este material. Aqui temos algumas fotos, aqui nós temos informações importantes, o elenco principal, Coral dos Anjos, solos, dança 1, 2, 3, 4, grande coral, homens, mulheres, equipe técnica, direção geral, coreografia, figurino, som, cenário, iluminação, foto, vídeo e os ensaios. Patrocínio da Prime Plus aqui, ó. Tó, entrega aí para a Laine, por favor. Levanta a mão lá, Laine. Deus abençoe. Eu gostaria que vocês orassem por esse evento. E nós temos como objetivo sempre de levar o Evangelho ao maior número de pessoas que pudermos. E é um momento assim propício para você convidar alguém, trazer, pregar o Evangelho para ela de uma forma diferente. E eu acredito que o musical de Natal sempre impacta muito a vida de alguém. Eu me lembro que eu trouxe em uma das edições o meu professor de inglês, e ele é holandês. E quando começamos a cantar uma música na persa, ele começou a chorar. Oh, come, it faithful, joyful and triumphant. Oh, come, to bearing twin. Como que é em português? Ó, vinde, ó, vinde, adoremos. Senhor. É uma versão, né, em português. Aí eu perguntei para o meu professor por que ele estava chorando. Ele disse que durante a guerra, eles não tinham o que comer. E era muito frio onde eles moravam. E ele se lembra, embora pequeno, que o seu pai pegou a blusa do corpo, tirou e trocou por leite, para que os seus filhos não morressem de fome. Então imagina vocês aonde ele foi buscar na memória essa lembrança. E choramos juntos, porque tem muitos aqui que nunca enfrentaram uma situação de guerra, nunca passaram fome, nunca foram privados de coisas de primeira necessidade. E essa é a graça de Deus. Eu gostaria então de incentivar você, por favor, a orar e também convidar alguém. Os ingressos estarão à disposição a partir de que mês? Novembro. Os ingressos estarão à disposição a partir de novembro. E estes ingressos, eles são investidos na obra do Senhor, para que ela possa ter continuidade, para que nós possamos investir em nossos projetos. Eu gostaria muito que vocês entendessem este propósito e se empenhassem para que seja o nosso melhor musical, em nome de Jesus. A Bia está lá com a família inteira, que coisa linda, Bia. Estava com saudade já, o meninão cresceu demais, né? Você também
Tá dando uma ração boa para ele, viu? Tá bonito demais. Glória a Deus. Amém? Renan, querido do coração. Melissa. Asaf está no Ministério Infantil. Amém. Glória a Deus. Amém. Carlos, você está bem, Carlos? Cada vez mais apaixonado, Carlos. Hã? Ah, tá. Carlos é um menino sensacional. Né? Quando Deus dá, Deus capricha, né, Fábia? E a Fábia também, cada vez mais apaixonada. Com certeza, né? Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Estevão está bem? Né? Ele operou de uma hérnia. Eu pensei que tinha sido um corte cesariana. Amados, desse tamanho, né? Um drama, que meu Deus, é um charminho só para a Bruna cuidar, né? Tô ligado, né? Minha irmã querida, como é o nome do bebê para a gente orar? Deixa eu explicar para os irmãos. Essa irmã aqui, ela passou por um drama semelhante, não foi? A bebezinha dela também caiu na piscina e quase foi a óbito, não foi assim? Foi em fevereiro desse ano. Ela tinha 1 ano e 10 meses. E ele também tem 1 ano e 10 meses. E é filho da sua irmã, da sua prima. Então eu quero orar por vocês, porque o quadro dele é crítico, né? Vamos orar juntos, gente. Como é o nome dele? Ian. Deixa eu ver aqui. A Joyce tem a foto aí, Joyce? Para a gente jogar no telão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem aí a foto ou não? Não. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Meu celular está com rebeldia. Vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá. Diga assim, Ian, né? Manda para mim a foto agora. Mandou para Joyce? Põe no telão para nós. Ele está estável. Graças a Deus. Ele precisa acordar. Tá. Põe ele no telão, por favor. Olha, quem é papai, quem é mamãe aqui sabe o que é cuidar de um filho, de ver o filho dodói, né? Principalmente passando por uma situação assim. Ele está na UTI há quanto tempo já? Desde segunda. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Batalha espiritual nós fazemos de pé. Diga assim, Senhor, nós te apresentamos mais uma vez o Ian. E repreendemos todo o espírito de morte, todo o espírito que quer ceifar a sua vida prematuramente. Nós não aceitamos esta malignidade que se levanta contra a vida dele. E nós guerreamos agora, Senhor, a favor da sua vida, de forma intercessória. Nós colocamos a vida dele em tuas mãos, porque a vida e a morte está nas tuas mãos. E nós cremos, Pai, que do mesmo jeito que o Senhor teve misericórdia na vida desta irmã, o Senhor há de ter misericórdia também desta família, que chora e passa pela maior privação das suas vidas. Senhor, nós oramos e pedimos para que o Senhor tenha misericórdia, clemência, compaixão e piedade.
revoga toda sentença, condenação e maldição. Nós clamamos, Pai, para que o impossível aconteça, que os olhos desta criança se abram, que ele volte à vida. Senhor, Tu tens o poder de tocar em cada parte que foi afetada e ministrar um milagre criativo, em nome de Jesus. Deus, está nas Tuas mãos a vida dessa criança, a vida do Ian. Nós profetizamos um milagre, nós cremos no milagre, e nós revogamos toda a entrega que foi feita no reino espiritual, para espíritos, entidades, e profetizamos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Abra os olhos, acorde, mente, volte a consciência, em nome de Jesus, que não haja sequela. Deus, está nas Tuas mãos, tudo está nas Tuas mãos, confiamos em Ti. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar. Orem por ele, tá? Intercedam por ele, a gente já pediu oração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 4. A partir do versículo 1, vamos ler juntos. Quando, pois, o homem veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada de Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade.
Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai querido, fala conosco neste momento, onde a sua palavra foi aberta. Nós cremos que o teu espírito está aqui, e que corações sejam alcançados, que o Senhor possa falar com cada um de acordo com a sua sede nesta noite, e que possamos, Senhor, ser saciados na nossa alma e no nosso espírito, que nós possamos receber algo nesta noite que só o céu pode nos entregar. Fala, Senhor, com cada um de nós, em nome de Jesus, e toda a igreja diga comigo, amém, assim seja e assim será. Esta passagem nos revela algo muito precioso da parte de Deus. E é interessante que está diante de nós enxergarmos como algo precioso ou não. Eu confesso que li esse texto inúmeras vezes. E, ultimamente, o Espírito Santo me chamou a atenção para alguns pontos importantes que falam conosco neste momento da nossa vida. Por conta da sequidão espiritual que nós temos encontrado até mesmo dentro das igrejas. Uma igreja cheia não representa um povo cheio, um povo saciado. Por outro lado, nós precisamos compreender que cada um aqui conhece o seu estado espiritual. Eu conheço o meu, você conhece o seu. Mas nós não conhecemos o do nosso irmão, a não ser que ele compartilhe conosco a sua sede. Estamos vivendo um tempo onde muitos vivem apenas uma vida meramente religiosa, e a religião não sacia a nossa sede. Nós precisamos compreender aqui alguns pontos do texto que nós lemos, e eu vou passar por eles de forma rápida. Um judeu, ele não poderia conversar com uma mulher, principalmente se ela fosse samaritana. Havia naquele tempo muitas questões que eram postos na balança, questões políticas, econômicas, religiosas, espirituais, enfim. Depois da morte do rei Salomão, houve uma quebra dos reinos, uma divisão. Os assírios tomaram posse, e daí nasceram dois reinos, o do norte e o do sul. E Judá ficou sendo o do sul e os demais do norte. Com esta ruptura, o povo ficou dividido.
E aqui nós encontramos uma mulher que estava em busca de algo. E quando a Bíblia fala que Jesus precisava passar por Samaria, ele precisava passar por um propósito, não por conta de uma necessidade geográfica. Ele podia ter feito outro caminho, mas aconteceria algo ali de libertador, não somente na vida de uma mulher samaritana, mas para o povo samaritano. Aqueles irmãos estavam divididos por algo que acontecera lá atrás, e Jesus veio para uni-los. Esta mulher estava vivendo um drama na sua vida, uma crise existencial, uma crise de identidade. E quantos de nós estamos também por conta da religião que temos? Isso pode acontecer até mesmo com aqueles que são crentes mais antigos, aqueles que já tiveram no passado experiências com Deus. O fato é que em algum momento algo acontece que nos tira do lugar, mexe com a nossa cabeça e bagunça a nossa vida. Nós vemos aqui então uma mulher que tentava saciar a sua sede de diversas formas. E quando Jesus diz para ela: chama o teu marido e vem cá, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: falaste bem, porque você se casou 5 vezes, e o homem com quem você vive não é o teu marido. Existia então algo dentro da alma desta mulher que ela tentava suprir. E ela buscava do seu jeito resolver as suas questões pessoais, emocionais, sentimentais, afetivas. E nós fazemos do mesmo jeito. Aonde é que você está saciando a sua sede? Você precisa saber que você tem uma sede dentro de você. E quem colocou essa sede dentro de você foi o próprio Deus. A questão é como é que nós estamos saciando esta sede? Como é que nós estamos matando esta sede? Olha só, quando nós falamos a respeito de água, você já ouviu falar que água representa a vida? Agora, você pode passar muitos dias sem comer, mas não pode passar muito tempo sem beber água. 70% do nosso corpo é formado por água. Então nós precisamos entender a importância da água para nós, para depois nós entendermos aquilo que eu gostaria de explicar a vocês. Todos nós sabemos a importância da água para a nossa saúde. A questão é, por que é que nós não bebemos água na medida certa? Todos nós aqui sabemos que precisamos tomar água e não bebemos água. Se eu perguntasse quem toma cerca de 2 litros de água por dia, pouca gente levantaria a mão. Como é que você compensa a sede que você sente? E a sede que você sente é sede de água, é sede de saúde. Nós tomamos um refresco artificial, nós tomamos Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante, nós tomamos café, menos água. E quando você chega no final do dia e você pensa: eu não tomei água, eu não bebi água, o seu corpo começa a sofrer em função disso a médio e longo prazo. Você pode ter problemas severos nos rins por falta de água. O seu organismo ele é prejudicado por falta de água.
Então a água, ela é muito importante. E olha o gancho que Jesus fez. Cerca do meio-dia, Jesus vai para o poço de Jacó e se senta lá. Uma mulher vai pegar água. Aí Jesus começa uma conversa com ela, e Jesus não poderia conversar com ela porque ele era homem e ela era mulher. Jesus não poderia conversar com ela porque ele era judeu e ela era samaritana. Existia uma rixa entre os povos. E Jesus pede água para ela beber. Olha a estratégia de evangelismo de Jesus. Até que Jesus diz para ela assim: se você soubesse da água que eu tenho, quem me pediria água para beber seria você. Aí ela diz assim: mas você não tem corda, você não tem cântaro, você não tem como tirar. Nós estamos presos muitas vezes ao natural. Essa questão da mente, raciocínio, intelecto, razão nos prende e nos prega uma peça. Porque quando nós falamos de algo espiritual, nós precisamos compreender que Deus está nos levando além daquilo que é natural. Algo que transcende. E aqui Jesus estava conversando com ela, para que ela pudesse ser alcançada pela mensagem do reino. Jesus conhecia o coração dela. E é interessante que Jesus muda a sua rota só para se encontrar com ela. Ele poderia ter escolhido outro caminho, mas ele escolheu se encontrar com ela naquele dia. Do mesmo jeito está acontecendo aqui nesta noite. A pastora Neuza falou no início do culto que muitas vezes é uma guerra para você chegar aqui. E eu confesso que é verdade. Antes do culto, o casal cisma de brigar, de se desentender, de bater boca. Aí um diz para o outro: eu não vou mais, eu não quero saber de igreja, o que a gente vai fazer lá? Culto para quem? Quando não, é um problema que acontece, um pneu que precisa ser trocado, é a gasolina que acaba, é alguma situação no meio do caminho, é um telefonema onde alguém está pedindo socorro, enfim, é até mesmo uma barriga que desanda. São tantas situações onde a pessoa, ela passa por um embaraço para que ela não tenha um encontro naquele dia com Jesus. Imagina só, aquela mulher tinha uma rotina. Ela ia buscar água todos os dias, religiosamente. E neste dia, ela se encontra com Jesus. E Jesus se encontra com ela. E Jesus começa a conversar com ela. E ela não sabe com quem está conversando. Preste atenção. Você precisa saber que Deus você está servindo. Porque esse nosso Deus, Ele não é limitado. Esse nosso Deus, Ele não é desprezível. Esse nosso Deus é poderoso, é glorioso, é tremendo, é magnânimo, é eterno. Então você precisa saber o que é que você veio fazer na beira do poço. Você precisa saber que tipo de água você veio buscar. Porque naquele dia, ela compreendeu que a água que ela precisava não era do poço do pai Jacó. A água que ela precisava era a água que ela desconhecia. Mas tinha um mensageiro ali, na beira do poço, para poder anunciar para ela
que aquela água era água viva, que aquela água era água verdadeira, e que se ela tomasse daquela água, implicava na sua decisão de querer ou de não querer, de beber ou de não beber, de continuar conversando com Jesus ou não conversar. Mas Jesus revelou algo para ela. E ela disse: vejo que tu és profeta. A partir daquele momento o diálogo mudou. A partir daquele momento a conversa foi outra. A partir daquele momento aquela mulher chega para Jesus e diz assim: nossos pais adoravam neste monte, no Monte Gerazim, aonde Moisés proclamou as bênçãos, lá em Samaria. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha a pergunta inteligente e profunda que esta mulher fez para Jesus. Isso mostra que ela estava com sede. Isso mostra que ela estava vazia. Isso mostra que ela tinha uma necessidade. E ela agora consegue alguém para conversar, para rasgar o coração, para perguntar. Porque ali estava um profeta da parte de Deus, para anunciar para ela, talvez aquilo que era dúvida no seu coração já há muito tempo. Aí Jesus diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você geralmente troca a tua sede de Deus pelo quê? Se você tem uma sede dentro de você, mas você precisa permitir. Eu oro a Deus e digo: Senhor, eu quero estar sedento da tua presença. Eu quero estar faminto da tua presença. Senhor, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome. Sabe por quê? Quando você troca a tua sede de Deus por qualquer outra coisa, é sinal que estas coisas têm sido prioridade na tua vida. É sinal que você está morrendo espiritualmente. Porque nós precisamos ser saciados por esta água viva, por esta água da verdade. E principalmente em nossos dias, nós trocamos a água que pode matar a nossa sede por tantas outras coisas que vão nos matar. Nós precisamos ser muito prudentes em nossos dias, cautelosos, vigilantes, porque o diabo ele vai colocar diante de nós coisas que vão diminuir a nossa sede ou matar a nossa sede. Eu falei há pouco a respeito de um suco artificial, de uma Coca-Cola. Não é Coca-Cola, é caca. De um refrigerante, de um café, de qualquer coisa, amados, que vai disfarçar, que vai maquiar. Mas aquilo não é saudável para nós, aquilo vai nos prejudicar. Do mesmo jeito é quando eu sacio a minha sede com qualquer outra coisa. Eu disfarço, eu maquio. Eu de certa forma estou anestesiando a minha alma. Por exemplo, você pega um celular, você tem uma carga de dopamina, de cortisol, você fica ali hipnotizado.
e fica durante um bom tempo diante da tela do teu celular. Mas você diz: eu não consigo orar. A tua oração não dura 10 minutos. A tua sede, ela não quer mais a água viva que jorra de Deus. Ela se contenta com aquilo que vai saciar a sede da tua alma e que vai te anestesiar, que vai te dopar. E aquilo parece que é bom, mas aquilo está gerando morte espiritual em você. Tantas coisas que nós trocamos por aquilo que é espiritual e que vai matando a nossa sede espiritual. Tantas coisas que nós trocamos vai matando a nossa sede espiritual. Não é pecado assistir filmes, séries, documentários. Mas quando você de repente faz disso uma prioridade, se torna um vício, tem gente que não passa mais sem. Tem gente que maratona, ou seja, não existe mais sede pelas coisas de Deus, é impossível. Uma pessoa que está sendo doutrinada, ou que está sendo desviada de um propósito, ela vai morrendo, e aquilo que deveria acontecer na sua vida deixa de acontecer, porque aquela sede que ela deveria ter pelas coisas de Deus, ela não tem mais. A Bíblia fala que Deus é o Pai das luzes. As boas criações vêm de Deus, mas o mau uso vem do homem. A tecnologia e modernidade deve ser uma bênção para nós. Quando não, é uma maldição. Nos afasta de Deus e gera morte espiritual, porque mata a nossa sede. Eu gostaria que você, a partir de hoje, pensasse nisso. Quanto tempo estou dedicando a Deus em oração, jejum, leitura da palavra? Quantas horas eu dedico e quantas horas eu dedico para outras coisas? Você vai ver que é impossível você ser espiritual. É impossível você ouvir a Deus. É impossível você se mover debaixo do poder de Deus. Porque não é algo teórico, é algo realmente prático. Onde nós precisamos mortificar a nossa carne, que está viciada em certas coisas, e dizer: não quero, não vou fazer. E quando você começa a beber de novo daquela água que você deixou de beber, quando você começa a saciar o teu espírito, quando você começa a se aproximar de Deus, você de repente vai mudando o seu comportamento, vai mudando os seus hábitos, vai mudando o teu jeito de ser. E o meu voto é que você não se torne mais o que você era, mas melhor do que você era, em nome de Jesus. Amados, eu falo por mim, experiência própria. Eu sei quando está faltando oração, eu sei quando está faltando jejum, eu sei quando está faltando louvor, eu sei quando está faltando adoração, eu sei quando está faltando gratidão, eu sei quando está faltando oferta, eu sei quando está faltando alguma coisa que eu preciso entregar a Deus. Eu sei. E você também precisa saber. Porque nós não podemos ser apenas religiosos. Não basta você fazer um sinal da cruz e está tudo certo. Eu estava com um irmão na igreja, da nossa igreja. Ele já convertido há um bom tempo. Ele está na igreja já há um bom tempo. Eu passei com ele na frente da catedral. Ele fez o sinal da cruz. Aí eu olhei para ele e falei: o que aconteceu, irmão? Eu falei: esqueci. Eu estava fazendo um velório. Aí eu disse, no final da oração do Pai Nosso: pois teu reino, como que é?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O menino fez. Eu olhei para ele de novo, eu esqueci, pastor, de novo. Eu falei, cuidado, hein, irmão, com esses seus esquecimentos. Eu não sei se isso acontece com você, mas a gente se lembra que é crente só quando passa por um aperreio, uma crise. Quando acontece alguma coisa, você lembra, eu sou crente, eu tenho Deus, será que Deus lembra de mim ainda? Eu vou orar, vou ver se Deus me ouve. Aí ele fala, eu vou para a igreja, quem sabe, né, Deus ouve a oração do pastor. Quem sabe Deus ouve a oração daquela irmã. Quem sabe os irmãos se mobilizam numa campanha de oração. Então nós temos este hábito, amados. Aonde é que nós estamos bebendo água? Você não pode tomar de qualquer água, você pode ser contaminado. Você pode até morrer. E nós estamos bebendo tanta água podre, suja, imunda, contaminada, e a gente acha que está tudo bem. Aparentemente está tudo bem, e não está. Então nós estamos precisando olhar para a nossa situação, olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que tem nos matado, para aquilo que nos tem afastado de Deus, nos distanciado da igreja, e dizer assim, Senhor, eu quero e preciso recomeçar. Minha vida não pode continuar assim. E o segredo está onde? O quanto da água viva e da água verdadeira a gente bebe. O Marcos da Simone comprou lá um equipamento que transforma a água. Pega essa água de torneira e faz ela ser água de verdade. O pH dela vai lá em cima. A água que geralmente nós bebemos é considerada potável, tratada. Mas eu estou falando de uma água alcalina, de uma água saudável, de uma água que vai te tratar, que vai purificar o teu sangue, que vai fazer bem para os teus órgãos. Aí eu vou lá, eu bebo daquela água, eu falo assim, isso é água de verdade. Às vezes a gente compra dessas mineral que vende por aí, você não se preocupa nem de olhar o pH é baixo. E às vezes aquele garrafão fica o dia inteiro, não só um dia, mas vários dias, tomando sol. A gente não sabe como foi vazado, a gente não sabe os critérios de higiene. Hipoteticamente está tudo, né, nos conformes, mas a gente nunca sabe. E você sabia que tem gente que toma dessa água com pH alto, chega a ter tontura, passar mal? Você sabia que o câncer, ele aparece quando o sangue da pessoa está alcalino? Ou alcalino não, ele está, como é que chama? Quando não está ácido, quando ele está ácido. Então, nós precisamos compreender que a água, ela tem um papel importante na vida da gente. Agora eu preciso falar da água que Jesus tem para dar. Me fala da sua sede, e eu vou dizer quem é você. Você tem sede pelo quê? Quais são as suas práticas? Quais são os seus hábitos, seus costumes, comportamento? Aí eu vou te falar como é que está a tua sede. Você tem sede do quê? Eu estava conversando com um jovem da igreja, e ele me disse assim, pastor, eu cresci na igreja. Eu conheço tudo de igreja, mas agora eu quero conhecer o mundo. Ele quer beber de outras águas. Os meus amigos saem, minha mãe não deixa eu sair, meu pai implica. Eu falei, sabia que os teus pais estão preocupados com você? Eles estão cuidando de você. Porque depois que você bebericar outra água lá fora, dificilmente você volta. Vai ser com os amigos,
Os amigos bebem. Logo ele, para fazer parte do grupo, vai querer beber também. Vai experimentar uma coisa, vai experimentar outra. E nós sabemos que a droga legal, a bebida alcoólica, é porta de entrada para as drogas marginais. Daqui a pouco está buscando algum outro tipo de coisa para dar um barato. E daqui a pouco se perde. E nós já conhecemos muitas histórias. Ouve essa. Estávamos para fazer um encontro de jovens e adolescentes. E eu comecei a olhar os álbuns de foto dos nossos jovens e adolescentes. E chegou uma hora que eu comecei a chorar. Porque quando eu comecei o ministério, 35 anos atrás, muitos eram pequenos, eram crianças. E participavam do ministério infantil, do Kids. E eu comecei a ver lá a história daquelas crianças. Uma tinha morrido de overdose. Outro tinha sido preso várias vezes por tráfico. Outra engravidou várias vezes, prematuramente, cada filho de um pai e nunca se casou. Outra parou os estudos. Casou mal, o marido brigava muito com ela e até batia. Outros casos eram semelhantes, onde aquele que tinha uma vida com Deus, e era tão lindo de ver desde criança, se perdeu, por conta do que hoje a nossa sociedade defende. Essa questão de dúvida da sexualidade, por aí vai. Enfim, quando eu olhei para aquele grupo de crianças na foto, eu comecei a chorar. Mas depois eu comecei a encontrar alguns outros rostos. Esta casou bem, esta permaneceu na igreja. Esta daqui terminou os estudos. Esta daqui tem uma profissão. Essa daqui prosperou na vida. Essa daqui nunca se envolveu com coisas erradas. Este daqui hoje está em outro país e está bem lá. Este é um pastor. Esta é casada com um pastor. Este conseguiu abrir sua empresa e prosperou. Este é um dos grandes empresários da nossa cidade. Você escolhe a água que você vai beber. E a água que os pais bebem é a água que eles vão dar para os seus filhos beberem. Como você tem saciado a sua sede? Eu vou te explicar. A nossa carne não quer que você ore. O inimigo das nossas almas não quer que você ore. Você é um perigo quando ora. Por isso a gente deve orar com vontade ou sem vontade, em tempo ou fora de tempo. É disciplina. Você pega o relógio, coloca lá e diz: agora são 9 horas, eu vou parar de orar 10 horas. Pode ter saracutico, pode convulsionar, pode acontecer o que for, você não vai sair daquela sala antes das 10 horas que você marcou. O teu corpo precisa aprender que quem manda nele é o teu espírito, e quem manda no teu espírito é o Espírito Santo de Deus. Não adianta ficar com fanfarra. Eu não consigo orar, vou parar de orar. Eu lembro de um amigo, pastor,
conversando com a minha mãe perguntou para ele assim: pastor fulano, quando eu não sinto a presença de Deus, quando eu estou orando, o que é que eu tenho que fazer? Ele respondeu para a senhora: para de orar, irmã. Esse pastor já é falecido. Para de orar. Amados, se eu sinto ou não sinto alguma coisa, não significa que Deus não está ali. Deus está ali. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. Só que o diabo também está ali. E o diabo não quer que você ore. Então você tem que fazer de tudo para ter uma vida regrada de oração. Não importa o que aconteça, eu vou orar no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Você precisa aprender, não dá para viver sem beber água. Não dá para viver sem hidratar o corpo, o espírito, a alma. Não dá. A água, a oração hidrata. O jejum, pelo menos uma vez por semana, faz um jejum decente. Se você não tem nenhuma implicação médica, faz um jejum bom, da meia-noite à meia-noite. Um período que você vai se consagrar, não vai falar besteira, não vai contar piada suja, porca, imunda, pesada, não vai falar mal da vida dos outros, vai ler Bíblia, vai jejuar, vai louvar, vai adorar, vai estudar, vai ler um livro. Aquele período não é um período só onde você vai passar fome e dizer: não, eu estou me consagrando. Não, é um período onde você diz: Senhor, eu estou me aproximando de Ti. Caia por terra todos os impedimentos, todos os bloqueios, todas as malignidades. Eu declaro que estou livre para louvar, para adorar, para orar, para Te buscar. Nada vai impedir, Senhor, a minha comunhão contigo. Eu não sei se você está entendendo, mas existe um impedimento espiritual muito grande, tipo uma barreira que te impede de atravessar. Você tenta, eu sei que você tenta. Eu sei que você ama a Deus, mas eu quero te falar, muitas vezes eu busquei a Deus 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, sem ter nenhum tipo de experiência emocional, nenhum. Mas eu estava lá, terminava o meu momento de oração e dizia: Deus, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? Tens liberdade. E ficava orando no Espírito, e não acontecia absolutamente nada. Mas uma coisa eu sabia: que eu estava lutando contra o reino das trevas, que eu estava prevalecendo porque eu era perseverante na oração, e que o diabo teria que recuar no nome de Jesus. Sabe por quê? Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Agora preste atenção: não reclame, não murmure, não choramingue e não blasfeme. Creia nesta verdade, e esta verdade vai libertar você. Muitos de nós podem apenas ser religiosos. Eu fui religioso durante muito tempo da minha vida, até que eu bebi desta água, que mudou a minha história, que mudou a minha trajetória, que mudou o meu destino. E isso vai acontecer com você também, em nome de Jesus. Muitos estão infelizes, insatisfeitos, vazios, em crise. Nesta noite, beba desta água. Nesta noite, diga: Deus, até hoje pode ser que eu tenha tido apenas uma experiência meramente religiosa, mas eu sei que Tu és verdade. Eu quero, Senhor, ter uma experiência profunda, real, transformadora. Eu não posso, Senhor, continuar do jeito que eu estou. Se você beber da água que eu te der, não terá mais sede. Foi o que Jesus disse. Preste atenção.
tinha gente que tinha sede de fazer tantas coisas erradas. Eu estava conversando com um homem que é de outro ministério, mas passa em atendimento comigo. Ele dizia assim: pastor, eu tinha um pecado, como o senhor chama, de secreto, pecado oculto, pecado de estimação, só que ninguém sabia. E eu quero confessar hoje para o senhor, porque eu estou liberto deste pecado. Ele dizia: pastor, eu estou casado há muitos anos, e eu frequentava boates, prostíbulos, lugares indecorosos. E Deus fez uma obra no meu coração a partir do momento que eu comecei a orar e comecei a jejuar. Eu falei: mas o irmão sentiu alguma coisa de Deus? Ele falou: perdi a vontade, perdi o gosto, peguei nojo de mim, pastor. Eu falei: você compartilhou isso com a sua esposa? Eu falei: compartilhei. E ela falou: eu já sabia, eu estava orando a Deus pela sua libertação há muito tempo. Amados, tem coisa que a gente não entende. Você talvez pense: se sou eu? Agora, quando nós temos uma experiência profunda com Deus, nós entendemos a importância do que é resgatar um marido, uma esposa, um filho. Nós não podemos abrir mão assim. E tive outras experiências onde os irmãos diziam: pastor, eu perdi a vontade, perdeu a graça, não sinto mais nada, peguei nojo, peguei ranço. É isso que a oração faz. Você vai dizer assim: pastor, eu uso o celular de vez em quando, não sou mais escravo do celular, não estou mais preso às coisas que me prendiam, sabe? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas seria bom você ter, que é a experiência de sentir saudade de Deus. Sabe aquela coisa: eu quero chegar logo em casa, porque eu quero orar, eu quero que termine logo o expediente, para ir para aquele meu lugar de oração, orar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas você precisa começar a buscar mais a Deus, para chegar numa hora e viver: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você vai mortificando a tua carne: carne, eu não vou fazer isso, carne, eu não faço mais a tua vontade, carne, eu não vou mais para esse lugar, carne, chega. Você vai dando um basta para a sua carne. Todo dia você tem que podar ela, todo dia você tem que disciplinar ela, até você começar a viver aquilo que Paulo nos ensinou. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Você vai escolher se vai ser mais carne ou se vai ser mais espírito. E aqui Jesus diz para aquela mulher: te darei uma fonte que vai jorrar de dentro de você para a vida eterna. Jesus não é reservatório, Jesus é fonte. Jesus é fonte. E quando ela pergunta: o Senhor está lá, Deus está lá ou Deus está cá? Ele diz: haverá uma hora, e esta hora é chegada, onde Ele não será mais adorado lá e nem adorado aqui, mas será adorado dentro de cada um de vocês. E isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis,
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ela reconhece que ele era o Messias. E ela se torna uma evangelista. Ela se torna uma missionária. Nunca mais essa mulher calou a boca. Ela teve um encontro real com Jesus. Vamos ficar em pé. Feche os olhos. Aleluia. Curva sua cabeça, feche os olhos. Eu sei que Deus está falando com pessoas sedentas hoje aqui. Foi por isso que você veio. Você poderia estar saciando a sua sede em outros lugares, em outra freguesia, mas você veio. E você pode receber aquilo que até agora você não recebeu. E você precisa ter esta coragem, ousadia, intrepidez, valentia para chegar diante de Deus e dizer, como diz o livro de Hebreus: você deve adentrar aonde Ele está e colocar ali diante dele o seu pedido, o seu clamor, a sua súplica. Eu gostaria que você orasse e falasse com Deus agora. Junto ao cruz estava eu, Muito médio, muito médio. de que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Ai de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Pai, todos estão aqui de cabeça curvada e de olhos fechados. Mas eu sei que temos aqui neste lugar pessoas que não confessaram a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Neste momento eu não estou te oferecendo uma religião. Eu estou te oferecendo um estilo de vida. Você precisa conhecer Jesus de verdade. Sua vida precisa ser transformada. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, todos estão de cabeça curvada e de olhos fechados. Ninguém está olhando para você, mas Jesus está de olhos abertos olhando para você. E eu te pergunto: você quer receber Jesus no seu coração como seu único Senhor e suficiente Salvador? Você pode levantar uma das suas mãos no seu lugar. Oh, requei, calabachori, anda lá na sá. Eu vejo mãos que se levantam. Eu vejo mãos que se levantam. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que toda a igreja pudesse orar e dizer assim: Deus,
me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação, na minha cura, na minha libertação, na minha prosperidade e na minha bênção. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, pode se sentar. Quando nós somos saciados, uma das coisas que nós fazemos é de reconhecer aquele que nos saciou, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos abençoado. Por esta razão, nós temos um momento de dízimo e de oferta no nosso culto, e essa tua semente serve para abençoar esta obra. Que em nome de Jesus você possa entregar ao Senhor o teu melhor. E se você está passando por alguma privação, alguma necessidade, algum momento difícil, eu gostaria que você orasse e falasse com Deus, porque este é o momento certo, onde você vai dizer: Senhor, eu quero ser um dizimista e ofertante na tua casa. Eu quero ser uma coluna forte na tua igreja. Eu quero, Senhor, abençoar este lugar. Eu tenho sido abençoado aqui e eu quero também ser um abençoador. Começa a orar com esta intensidade e esta intencionalidade, e você vai ver o que Deus vai fazer pela sua vida. Não faça aquilo que costumeiramente você faz. Faz muito mais do que você tem feito. Você tem que romper. Você tem que sair da onde você está. Você tem que adentrar para o lugar de descanso de Deus, onde Ele vai mudar a tua realidade financeira, econômica e material, sabendo que aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. A palavra, ela é explícita nesse aspecto. Quando você planta, você colhe. E Jesus disse: se você planta uma boa medida, vai colher uma boa medida. Se planta uma recalcada, vai colher uma recalcada. Se planta uma sacudida, vai colher uma sacudida. Se planta uma transbordante, vai colher uma medida transbordante. Então nós sabemos que Deus, Ele quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer abençoar a sua igreja. E que você faça isso, não por troca, não por barganha, não por interesse, não por necessidade, nem por tristeza, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E quanto mais alegria você tem no coração de plantar, mais você terá na colheita, em nome de Jesus. A semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer a tua oferta aqui na frente, depositá-la sobre o altar. O Pix já está em tela. Eu preciso ver e confiar, e o dom de esperar em ti, pegar em fé e continuar. Sempre tu não podes ressuscitar.
vamos distribuir para a igreja o envelope da Santa Ceia, que vai acontecer no próximo domingo. Eu louvo a Deus porque o último aluguel, graças a Deus, nós pagamos em dia, mesmo com aumento de R$6.500. Deus tem se movido no meio da nossa igreja, Deus tem se movido no meio dos irmãos, e nós temos entregue daquilo que tem sido bênção na nossa vida. Amém? Pega um envelope desse, nós vamos orar por você em seguida. Vivo, rocha inabalável, eu confio em Ti, meu Cristo, Deus impossível, eu ainda vou viver, aleluia, eu preciso crer e confiar. Vamos ficar em pé. Ter o dom de esperar em Ti, entregar em fé e contigo Maurício, seguir tudo podes, ressuscitar. pode subir aqui. Não importa a luta nem a dor, eu estou firmado no Salvador. Sei que minha resposta vai se levantar, porque creio no sangue de Jesus, que me torna invencível. Pela fé. Levanta esse envelope, por favor. Diga assim: numa atitude profética, de fé, nós neste momento levantamos este envelope, crendo que a Tua palavra, Senhor, é verdadeira e não volta vazia. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo pela minha vida, pela minha casa, pelo meu lar, pela minha família. O Senhor está fazendo algo na minha vida profissional. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem suprido. O Senhor tem me honrado. Obrigado, Senhor. Te agradeço e reconheço por tudo aquilo que o céu tem me dado como resposta. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida financeira, econômica e material, e peço, continue me abençoando, Senhor, que eu possa romper, vencer todas as dificuldades, as lutas e levantes que eu tenho enfrentado. Me prospera, Senhor, segundo a Tua palavra e segundo o coração que o Senhor encontra em mim. Me faça, Senhor, liberal e generoso, para que eu possa ver a Tua obra abençoada, dia a dia, cada vez mais. Senhor, nós abençoamos cada dizimista e ofertante deste lugar. Abençoamos as ofertas que foram entregues nesta noite. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa o trabalhador comum, aquele que entrega a oferta que representa o suor do rosto, o calo das mãos, o cansaço do corpo. Abençoe, Senhor, aquele que é empresário, empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal, aquele que tem um projeto de vida. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Diga: se Deus é por mim, nada e ninguém pode ser contra mim. Oi. Eu já ia encerrar, ó. Tem aniversariante, a Maria Neide. Cadê ela lá? Deus abençoe. Oi. A Gabi, neta
Danice, que joia. Deus abençoe. Eu já pensei, a Gabi fez aniversário 2 vezes já. Só em dezembro. Só em dezembro. Amém? Se Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e não tenho falta de nada. Vão na paz. Deus abençoe. E uma semana de vitória.